Eu saúdo a igreja com aquela paz do Senhor maravilhosa. Essa paz ocupe os corações dos irmãos nesta noite. Vocês possam, nesses instantes em que iremos compartilhar, se desprenderem de tudo que tem atrapalhado, de tudo aquilo que está ocupando talvez o coração com ansiedade. Eu não sei qual foi a sua expectativa quando você saiu de casa para vir a essa reunião. Não sei nem se teve alguma expectativa. Mas eu quero dizer a vocês nesta noite que o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Seja qual for a palavra aqui ministrada, ela é a palavra de Deus, e ela tem o poder de penetrar no mais profundo do seu interior e produzir mudanças de vida. Nesta noite, nós temos aqui algumas crianças que bem pouco tempo atrás, acabaram de nascer e hoje já estão correndo no nosso meio. Temos aqui também adolescentes que já começaram a entrar numa fase de maior responsabilidade, através de estudos já mais intensos e alguns até já precisando de tomar algumas decisões. Temos aqui também jovens que muitos estão se preparando para o mercado de trabalho, outros já estão aí correndo atrás de emprego, e alguns que até há bem pouco tempo atrás, que nem imaginavam casar, já estão casados, que não imaginavam ter filhos, já estão com filhos e cuidando de seus filhos. Temos também aqui adultos e alguns anciãos que já passaram por todas essas fases e hoje já são muitos deles avós e até bisavós. Temos aqui também muitos que conheceram e conviveram com pessoas que também passaram por todas essas fases e que já faleceram, deixando apenas lembranças e uma tremenda saudade. Queridos, a conclusão acerca desse ciclo da vida é uma dura realidade, em que o recém-nascido de hoje será num futuro bem próximo o ancião de hoje, e o ancião de hoje estará apenas na lembrança dos mais novos. É uma dura realidade. Diante dessa realidade, irmãos, nós não temos como ignorar
que para todos nós, daquele que acabou de nascer até o mais velho, o tempo passa, e o tempo passa rápido. E aqui eu chamo a atenção para a palavra de Deus, quando Salomão diz lá em Eclesiastes 2, versículo 11 e 13: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Também não tem como deixar de chamar a atenção para as palavras de Jesus em Mateus 6, 19 a 20, quando ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Irmãos, pensando nessas coisas, e também pensando e ouvindo, que eu ouvi algumas vezes, aquela ministração feita pela Tirsa, acerca daquele sonho que ela teve, aquela revelação acerca da vinda do Senhor, eu resolvi compartilhar nesta noite uma palavra de advertência que Jesus nos deixou, uma palavra que nós sabemos de cor e salteado, mas o problema não é saber de cor e salteado, o problema é a gente viver o que a Bíblia nos fala. Está lá em Mateus 7, 21 a 27, eu vou começar a ler pelo versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto faz uma comparação entre o homem prudente e o homem insensato, com a edificação de suas casas sobre a rocha e sobre a areia. E lendo esse texto, trazendo para nossa mente aquilo que Jesus quer nos mostrar com isso, nós entendemos, e é o que nós falamos, que todos aqueles que estão com as suas vidas estabelecidas em Jesus, que é a rocha, venha o que vier de problema, que nós estaremos seguros pelo poder dele. Dizemos também que todos aqueles que não fazem a vontade do Senhor, aqueles que edificam sua casa sobre a areia, eles não têm estrutura, e quando vêm as tempestades, por eles não estar firmado na rocha, a ruína vem e eles se desmoronam. E é por isso que você vê às vezes muita gente por aí se matando, entrando num colapso total, entrando em crise, doenças. Por quê? Porque não tem uma estrutura firmada no Senhor. Esse entendimento ele é correto, é perfeito, mas eu quero ir um pouco mais além
do que somente isso, de sermos nesta vida abençoados por estarmos seguros no Senhor. Por esse entendimento, eu quero ir um pouco mais além, para que cada um de nós possa fazer uma reflexão da sua própria vida acerca do nível de seriedade e de responsabilidade que tem aquele que é um discípulo de Jesus, aquele que se diz ser um discípulo de Jesus, aquele que é um seguidor. E para entender o que eu vou falar, preste atenção no comecinho do versículo 24, que diz lá assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. Que palavras de Jesus são essas que nós devemos ouvir? Volta ao versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, essas palavras de Jesus que nós devemos ouvir são dentre os vários ensinamentos que ele proferiu no Sermão do Monte, porque esse versículo de 21 no capítulo 7 aqui já é o finalzinho do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, né? Todos esses ensinamentos que ele ministrou, nós devemos observar. É o ensino que, para uma pessoa entrar no reino dos céus, é necessário que essa pessoa faça a vontade do Pai que está nos céus. Tudo que Jesus vem relatando no sermão, ele chega ao final do sermão e ele conclui dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará, mas aquele que faz a vontade. Então, irmãos, essas palavras de Jesus que nós devemos ouvir são, dentre os seus vários ensinamentos, isso daí: ouvir a palavra de Deus. A questão, irmãos, não é somente crer, porque você pergunta a qualquer pessoa: você crê em Jesus? A pessoa diz: creio. A Bíblia diz que o diabo também crê. E ele crê mais do que todos nós aqui, porque ele veio de lá e ele conhece o Senhor. A Bíblia diz que ele crê. O problema é o quê? É que ele não obedece, foi posto para fora, não tem mais chance para ele. E o nosso problema é esse: você crê. Então, se você crê, você tem que obedecer. Isso não é opção. Irmãos, a necessidade da prática dos ensinos de Jesus, como condição de se entrar no reino dos céus, ela é claríssima, não deixa nenhuma margem de dúvida, quando nós lemos o verso 22 e 23, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, não fazer a vontade de Deus é praticar a iniquidade. O que é pecado? Pecado é adulterar. Não. Pecado é você fazer tudo aquilo que é contrário ao que a palavra de Deus ensina. Então, se está fora da palavra, é pecado. E se você não obedece, isso é iniquidade. Portanto, é de vital importância
para todos aqueles que se dizem ser cristãos, todos aqueles que professam Jesus como Senhor, saber em que solo você se encontra, em que solo a sua vida espiritual está edificada. Por que importante? Importante porque no ambiente da igreja, esse ambiente que está aqui, não é na igreja, porque isso aqui não é igreja, no ambiente da igreja. Igreja somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Para de dizer eu sou igreja. Igreja é congregação, é ajuntamento. Se estiver dois reunidos, aí está a igreja. Um é membro do corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, né? Então, irmãos, nesse meio, nesse ajuntamento, no seio da igreja, Jesus diz que existe o joio e existe o trigo. Eu espero todos aqui sejamos joios. Trigo. Vocês estão atentos, hein? Gostei dessa, hein? Eu espero que todos nós sejamos trigo, mas pode acontecer de ter um joio por aí. Então Jesus diz isso, que existe esse joio e trigo, que representam dois grupos de pessoas que nesse texto aqui que nós lemos são representados pelo homem prudente e pelo homem insensato. É de vital importância também, por quê? Porque o grupo dos insensatos está correndo um sério risco de morte espiritual eterna, que é o banimento da face do Senhor, se não se reestruturar a sua vida, se solidificando na rocha que é Jesus. Está correndo sério risco. Então, irmãos, é de vital importância nós entendermos isso. Lá Paulo escrevendo na carta de 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, olha o que ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, tomando vingança. Deus é amor, mas o texto diz que ele vai se manifestar em chama de fogo, com vingança, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes, os que não conhecem, os que conhecem, todos os dois grupos, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Presta atenção no que Jesus diz no verso 22 do texto que nós estamos vendo. Muitos naquele dia. Que dia é esse? Jesus está falando do futuro. Jesus estava falando ali para aquelas pessoas que o acompanhavam, que estavam ouvindo, e também estava dizendo para aqueles que ainda um dia iriam o conhecer. Esse dia, irmãos, é o dia do nosso encontro com Ele, é o dia do julgamento final, que virá. É o dia que Paulo, lá em Romanos 14, 11, 12, diz assim, diante de mim, diante de cada um de nós, diante do Senhor, todo joelho se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
todos nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do Pai, diante de Deus, naquele dia. E esse dia ninguém sabe que hora vem. Esse dia que Jesus diz lá que se nós soubéssemos a que hora vem o ladrão, nós nos protegeríamos, estaríamos atentos. Mas nós não sabemos. E nós precisamos de ficar atentos. Porque esse dia pode ser hoje, como pode ser daqui a 30, 40 anos. O fato é que esse dia vai chegar. Esse será o dia que haverá uma sentença de salvação e uma sentença de perdição, ambas eternas. Não tem aniquilamento da alma. O crente morre, vai para o céu. O ímpio morre, acabou tudo. Se fosse isso, seria muito fácil. A Bíblia diz que há um céu onde o Senhor reina, o reino de Deus, que nós estaremos com Ele, aqueles que o têm Jesus, aqueles que o conhecem verdadeiramente, aqueles que o seguem verdadeiramente. E há um inferno para aqueles que não obedecem, para aqueles que não conhecem esse Senhor. Que cada pessoa aqui nesta noite, cada um de nós nesta noite, irmãos, que nós possamos fazer uma análise da nossa vida, porque a realidade é que existe um grande número de homens e mulheres que estão se perdendo. A Bíblia diz isso. Nós não podemos fazer vista grossa ao que Jesus diz, quando Ele diz lá no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Todos nós aqui dizemos Senhor, Senhor. Todos nós. E Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Alguma coisa tem nisso daí. Porque o problema é que todo mundo que diz Senhor, Senhor se acha em paz, tudo tranquilo. Porque ele diz Senhor, Senhor, porque ele fala o nome de Jesus. Mas não é bem assim que a Bíblia nos mostra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você pode chamar Senhor, Senhor e não fazer a vontade dele. Eu posso estar aqui nesta noite pregando para vocês e ao sair daqui fazer várias coisas que não estejam de acordo com a vontade dele. No seu dia a dia você tem feito a vontade de Deus? Faça essa análise da sua vida. Entrai pela porta estreita de Jesus, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, são poucos os que acertam com essa porta que conduz à vida. Eu gosto desse texto, eu fico analisando esse texto quando diz assim, poucos os que acertam com ela. É como um tiro-alvo. Você bota uma marcação ali, ou uma arma, ou uma flecha, alguma coisa, fica fazendo tiro-alvo para acertar o alvo. Isso me dá uma ideia disso, que nós estamos querendo acertar o alvo. Muitos estão querendo acertar o alvo, mas Jesus disse que são poucos que conseguem acertar. Pensa. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, não é para vir uma reunião por vir uma reunião. Nós estamos aqui nesta noite, primeiro, porque temos que estar com o coração grato a Deus pela salvação, pela vida dele em nós, e pelo entendimento do que é a igreja como corpo de Cristo,
pelo entendimento que nós temos hoje da igreja na localidade de Vitória. Então nós viemos para cá para nos ajudarmos, para louvarmos, para orarmos, para agradecermos, para nos confraternizarmos. A Bíblia diz que nós devemos nos congregar. É isso que nós devemos fazer. Vir aqui com as mãos cheias da graça de Deus, da gratidão por Ele, para prestarmos a Ele um culto. A gente tem mania de dizer que assim, eu vou para o culto, que troço mais horrível, ninguém vai para culto. É você que tem que vir aqui para cultuar a Deus, aquilo que está lá dentro de você. Você vai prestar um culto aí. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Preste atenção nessas coisas. Vamos abrir os olhos, porque a vida cristã não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem muita badalação, tem muita coisa por aí. Mas o que Jesus nos mostra não é coisa simples, não. Ou melhor, não é coisa difícil. O Evangelho é simples. Não é difícil porque o Espírito dele nos capacita. Mas se você não tiver o Espírito de Deus, isso aqui é humanamente impossível de se viver. Meditando nessas palavras, irmãos, fica cristalino que existem pessoas no ambiente da igreja que não fazem a vontade de Deus. Quando você olha para essas coisas, notem aqui nesse texto que Jesus não está falando somente para pessoas que não conheciam. Ele está ali no seu sermão advertindo os judeus presentes, muitos dos quais conheciam e viviam as minúcias da lei, as minúcias dos mandamentos. Pessoas ali que seguiam no mínimo dos detalhes, eles queriam seguir. Ele estava falando também para nós hoje, que estamos aqui, e que ele diz que muitos dirão Senhor, Senhor, aqueles que iriam crer nele. E hoje, quando nós dizemos Senhor, Senhor, porque nós estamos dizendo que cremos. Tanto tem conhecimento que essas pessoas, naquele dia, tanto tem conhecimento quando Jesus disse que naquele dia, muitos vão prestar contas, porque dizem que me conhecem, mas não conhecem. Tanto isso é uma verdade que no versículo logo à frente diz lá: essas pessoas vão se queixar com Deus naquele dia. Talvez alguns de nós poderá se queixar com Deus naquele dia, quando ele diz lá Senhor. Quando a pessoa vai chegar e vai dizer Senhor, como não fizemos a sua vontade, se em teu nome nós profetizamos, se em teu nome nós expelimos demônios, se em teu nome nós fizemos muitos milagres, como é que nós não fizemos a tua vontade? Como pode alguém profetizar, expulsar demônios, fazer milagres? Como pode ser um irmão de encargo numa luta toda terça-feira aqui, subindo os morros para levar a palavra de Deus? Como pode ser um coordenador de ministério, tão trabalhador, ser um presbítero? Como pode? Como pode fazer todas essas coisas em nome de Jesus? E como pode não ser isso da vontade do Pai? O fato é que Jesus diz que pode, que isso pode acontecer, e isso pode estar acontecendo na sua vida, na minha vida. A triste, dura realidade para as pessoas que não fazem a vontade do Pai
é que naquele dia elas ouvirão de Jesus, face a face: vocês podem ter feito tudo isso, mas eu nunca vos conheci. Você já pensou o que é isso? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você já pensou? Pensa numa coisa dessa. Irmãos, é sério. Eu ouvindo aquela palavra da Tisa, aquela visão, vendo lá na cantina, multidão de gente naquela, e aqui dentro uma coisa totalmente diferente, a glória do Senhor, e as pessoas lá que estão nem aí. É isso que está acontecendo no meio evangélico, inclusive. Televisão eu nem assisto mais, eu tenho falado isso, porque está me dando nojo ver programas evangélicos. Eu estou preferindo assistir programa católico, porque os caras falam bem. Tiro lá a idolatria, tira a Maria, tira o santo, tira algumas coisas. Muitos têm umas palavras muito boas. E a gente bota no programa evangélico, só vê dinheiro, 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 cura. Dá nojo. Irmãos, é por isso que Jesus no verso 21 nos deixa essa grande advertência: nem todo o que faz a vontade do meu Pai, ou nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É por isso que ele faz essa advertência. É porque ele está vendo essas coisas. O que é para Jesus fazer a vontade do Pai? O que é? Nós já vimos que não é somente expulsar demônios, fazer milagre, profetizar, porque se fosse só isso, essas pessoas não estariam se perdendo. Inclusive, irmãos, você pode sim, quinta-feira no seu grupo familiar, quando baixar um demônio lá em alguém, aquele bem violento, você pode sim, e você deve chegar lá em nome de Jesus, repreender o demônio, e ele vai sair, porque ele não consegue permanecer pelo poder do nome do Senhor. Mas isso não significa que você seja um crente, que você seja um discípulo autêntico. Mas como pode isso? Pode, porque quem faz é Deus. Deus usou uma mula para falar, quando o homem não enxergava. Deus faz. E é por isso que essas pessoas vão reclamar. Então, irmãos, o que é para Jesus fazer a vontade do Pai? Já vimos como são essas coisas. E com isso, olhando para esse texto, nós podemos entender perfeitamente que ser um exímio estudioso da Bíblia, que subir monte para orar. Tem gente que bate no peito: eu subo toda sexta-feira um monte para orar. Participar de campanhas de oração e vigília, não tem nada contra isso não, irmãos, tem mais é que fazer mesmo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: que ser um excelente praticante de jejum, frequentar reuniões de igreja, ter assiduidade e comprometimento com os trabalhos da igreja, ser membro de ministério, ser presbítero, não matar, não roubar, não usar droga, não fazer nada disso ou daquilo, nada dessas coisas são garantias de que receberemos a sentença da vida eterna com Jesus. Nada disso é garantia, porque eu posso andar com essa Bíblia debaixo do braço todo dia e ser um tremendo bode. Você pode estar toda sexta-feira sentado ali bonitinho, 2 horas de oração, e lá fora ser um porco. Então, nada disso é garantia. A garantia é fazer a vontade do Pai por meio de Jesus Cristo. Hebreus 10:36, o escritor diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só, fazer a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 1 João 2,17 diz o quê? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem faz a vontade de Deus?
O que é então, irmãos, fazer a vontade de Deus? O que é fazer a vontade do Pai que Jesus fala? Você sabe o que é? Você quer saber o que você deve fazer para fazer a vontade do Pai? Talvez alguém aí já tenha passado pela cabeça, já vem legalismo. Não vou cair na sua, não. Eu vou te dar apenas uma resposta. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Esse livro é a palavra de Deus. O Deus que diz que nós devemos fazer a vontade dele, deixou aqui a vontade dele. Na Bíblia está contida toda a revelação acerca do que nós devemos ser e o que devemos fazer em acordo com a vontade de Deus. Está aqui. Aqui. Se você ler essa Bíblia, você vai deixar de fazer muita coisa que você faz. Certa ocasião, eu já falei na sala de um diretor meu resolvendo um problema. Ao sair, eu deixei a minha borrachinha, estava gasta, peguei a dele novinha, porque não usava. Quando eu dei as costas, que eu meti a mão na maçaneta para sair, o Espírito de Deus testificou: você está roubando algo que não lhe pertence. Porque eu conhecia a Bíblia. E aí eu voltei, entreguei e ainda testemunhei para ele. Quando lemos a Bíblia, Deus nos mostra as mínimas coisas que nós devemos fazer. Antes de me converter, já falei também, eu só achava que o meu problema era que eu não tinha problema, porque eu nunca matei, nunca roubei e nunca bebi. Eram as três coisas que eu achava que era o problema de um crente. O dia que eu me converti, eu fui ver que porqueira que eu era, e que ainda sou, e que preciso da graça dele todo dia para me manter firme de pé. Jesus disse aos religiosos lá da sua época, quando foi indagado acerca de uma mulher tendo 7 maridos, morrendo a mulher de quem seria o seu marido no céu, o que Jesus responde para aquele pessoal? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que a gente erra, porque a gente não conhece a Escritura, porque não conhece o poder que Deus tem para nos fazer caminhar de pé, independente das circunstâncias. Mas eu quero dizer a você, meu querido, para você ler a Bíblia, mas leia para ouvir a voz do Espírito. Leia para ouvir a voz do Espírito, que é o único que tem o poder de nos convencer das coisas que nós fazemos que não estão de acordo com a vontade de Deus. É o único. Nós só ouviremos a voz do Espírito se nós lermos a Bíblia com sinceridade, com temor perante o Senhor. Só dessa forma. Não adianta ler por ler, não adianta ler porque tem que cumprir a leitura de 3 capítulos por dia. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Irmãos, é uma luta muito grande em ler a Bíblia. O diabo não tem o mínimo interesse de você tirar o tempo, sentar para ler a palavra do Senhor. Ele não tem o mínimo interesse, ele faz de tudo para tirar isso de você. Ele coloca um programa bom na televisão, coloca as porqueiras também, porque tem muita gente que só gosta de porqueira. Arruma tanta coisa aparece. Coloca problemas. Ultimamente, para eu ler a Bíblia tem sido uma luta, porque tem passado por tantos os problemas que eu começo a ler o capítulo, daqui a pouco eu chego na metade do capítulo, eu estou pensando no problema, não sei como é que eu consigo ler uma coisa pensando em problema. Aí eu fiz assim: Senhor, me perdoa, volto lá de novo. Aí começa tudo de novo, daqui a pouco chega lá no final, eu não entendi nada.
É uma luta, é uma guerra. É uma guerra. Só ouviremos a voz do Espírito se lermos a Bíblia desarmados das nossas intenções de adequação do nosso estilo de vida à palavra de Deus. Tem gente que vai ler Bíblia, sabe para quê? Para arrumar argumentos para defender aquilo que ele faz. Deus não vai, ele não vai ouvir a voz do Espírito. Não vai. Vamos ler a palavra como crianças. Jesus disse, né? Dos pequeninos é o reino dos céus. Nós temos que nos fazer como crianças. Vamos ler a palavra desarmados. Vamos ler a palavra, Senhor, fala no meu coração. Não entendo nada, mas você vai ver que coisa gostosa. Você vai ver Deus falando, te convencendo de coisas que você jamais poderia imaginar que você fosse convencido. Que nessa noite você possa fazer esse exame de consciência de tal forma que o Senhor permita que você enxergue o solo onde a sua vida tem sido edificada. Porque se você não estiver na rocha, essas coisas não têm significado. E aí eu quero concluir a minha palavra dizendo, irmãos, que nós devemos ser vigilantes. Sejamos vigilantes. Pois na vida cristã nós somos tentados a todo momento de todo tipo de tentação. Nós precisamos de ser vigilantes, principalmente na leitura da palavra, que é o principal caminho a nos levar a fazer a vontade de Deus. Irmãos, você pode achar que a oração tem mais valor do que a leitura. Tudo tem o seu valor. Você lê, Deus fala com você. Você ora, pedindo a Deus graça para você viver o que você leu, e Deus te dá graça, Ele te ajuda. É um conjunto. É um conjunto. Você não vai conseguir sobreviver nessa vida se você não conhecer a palavra de Deus. Errais porque não conheceis as Escrituras. Jesus diz lá em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E você sabe por que ele disse isso? Porque todas as coisas na vida de um filho de Deus, um autêntico discípulo de Jesus, só tem sentido e valor quando Jesus é o centro da sua vida. Se Jesus não for o centro da sua vida, nada tem valor. Então por isso você precisa de vigiar, orar, para poder caminhar no caminho certo. E é por isso que no final do seu sermão no monte, Jesus diz, eu repito, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, se nós fizermos a vontade do Pai, como aqui está escrito, dando ouvido aos seus ensinamentos, os ensinamentos do seu Filho, nós estaremos edificando a nossa vida sobre a rocha para a eternidade com Cristo. É a garantia que nós temos. Caso contrário, ao soar do estrondo da trombeta naquele dia, a vida ou a casa da pessoa que não faz a vontade de Deus vai cair, vai ruir. É por isso que o texto diz, grande foi a sua ruína, e a sentença será uma sentença de condenação eterna. Irmãos, eu não estou trazendo essa mensagem para ninguém sair daqui triste. Por isso que eu falei no começo, eu não sei qual é a sua expectativa quando vê a reunião, porque existem pessoas que vêm a reunião querendo ouvir uma palavra para ir
ao encontro daquela necessidade que ele está passando, para poder sair daqui leve. E é por isso que eu falei que toda palavra é poderosa, porque o mais importante da sua vida está aqui. Nessa terra tudo vai passar, seus problemas vão passar, mas o que será o final? Se você estiver firmado na rocha, verdadeiramente, aí sim, você não vai sair de casa preocupado em querer receber, mas você vai vir com toda a sua luta e seus problemas para glorificar o seu Deus, dizendo para Ele que Ele é Deus independente das suas circunstâncias. Por isso, irmãos, eu comecei essa palavra dizendo que o tempo passa. Mais um dia hoje, este domingo, dia 26, se eu não me engano, mais um dia da sua vida que está indo. Daqui a pouco estaremos em casa, daqui a pouco estaremos dormindo. E esse dia jamais voltará. O tempo passa rápido. Nós vamos para casa agora. Domingo que vem você procura aqui e me diz: nossa, já estamos aqui de volta novamente. Um piscar de olhos. Depois da manhã, irmãos de cargo aqui. Sexta-feira, vigília. Quinta-feira, grupo familiar. Domingo você está aqui de novo. O tempo está passando. Você não percebe, mas o tempo está passando. Com base no seu dia a dia, e aí eu pergunto, com base no seu dia a dia que você tem vivido, ao longo da sua vida até aqui, você pode afirmar que a sua vida espiritual está firmada na rocha que é Cristo Jesus? Para agora e responda essa pergunta, porque você sabe da resposta dela. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso que nós somos dele. Nesse exato momento, quando eu te faço essa pergunta, se você tem certeza, você sabe. E se ela não está na rocha, abra o teu olho, porque você não sabe se você volta aqui domingo. Você é um homem prudente, uma mulher prudente, ou tem sido um insensato? Você se sente em condições de encarar qualquer tipo de problema, de tentação que vier aí pela frente, sem sucumbir? Você tem condição? Não tem muito pouco tempo. Quase que por um probleminha besta, a gente perde um irmão. Probleminhas idiotas. Mas onde é que está o alicerce da vida da pessoa? Eu conheço uma família que bem pouco tempo, recentemente, sucumbiu. Sabe por quê? Porque a esposa não suportou, não teve condição de suportar as tempestades, a tempestade da vida. Não conseguiu. Que solo que ela se encontra? Na rocha ou na areia? Porque é a areia que quando vem a tempestade leva e a gente vai. Quando é a rocha, você fica lá firme, a lágrima desce, o grito sobe, mas você continua firme. Abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, esquece de tudo que está ao seu redor, aquieta teu coração. Esse momento é um momento glorioso que o Senhor está te permitindo viver. Ore ao Senhor nesta hora.
nesse momento com seu coração aberto, totalmente transparente, faça essa pergunta a Ele: Senhor, eu tenho feito a Tua vontade? Pergunta, porque às vezes a gente pode estar até achando que está fazendo, às vezes a gente pode estar até convicto de que estamos fazendo, mas pergunta a Ele: Senhor, isso que eu tenho feito é a Tua vontade mesmo? Se você fizer essas perguntas com real sinceridade, eu tenho certeza absoluta que Ele vai te responder. Vai te responder de uma forma tão clara que não vai te deixar dúvida alguma, nem você vai ficar confundido. Porque o nosso Deus, Ele está aqui, Ele é real, Ele é vivo. O Espírito dEle está aqui passeando em nosso meio. Ele está aqui buscando um coração contrito para poder se chegar. E é o que a palavra de Deus diz, Romanos 10:11: todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, não será confundido. Se você crê, você não vai ficar confundido. E se nesse momento, se você sentir constrangido pelo Espírito de Deus incomodando o seu coração, talvez te mostrando algumas coisas que você está fazendo fora do caminho, te mostrando que a sua vida espiritual não tem andado bem, que a sua casa sofreu algumas rachaduras por estar alicerçada em terreno arenoso, um pouco rochoso. Eu quero te dizer neste momento: decida-se agora, decida-se em abandonar o que está te atrapalhando. Eu não sei o que pode estar te atrapalhando, mas a única coisa que Deus quer de você é uma decisão sua: Senhor, eu vou deixar isso, em Teu nome eu vou deixar. Pede a Ele forças, confessa a Ele com o coração arrependido do que você tem feito, porque Ele diz lá em 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.